Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho IFMG à Prova. Eu sou o Lucas Pereira e a gente está trabalhando algumas questões de filosofia das últimas edições do Enem. E mais uma vez vamos abordar o problema do racionalismo. Bom, a gente tem dois textos dessa vez, né? O Enem às vezes dá um texto um pouco mais longo, ou dois textos curtos, e eu vou ler com vocês aqui. Então, esse primeiro texto é um texto das meditações primeiras de filosofia, né, também conhecido como Meditações Metafísicas, do René Descartes. E ele diz o seguinte, esse texto é de 1640, é importante lembrar isso, né, na época da primeira modernidade, da Idade Moderna. Bom, considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo-perfeito. Ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Então, está pensando aqui numa contemplação, né, desse Deus todo perfeito. Bom, é importante vocês lembrarem o seguinte, neste texto, neste livro, né, nas primeiras meditações, ele vai colocar tudo em dúvida, é a chamada dúvida hiperbólica, a famosa dúvida hiperbólica. E por que hiperbólica? Né? Porque ele coloca, de fato, tudo em dúvida, inclusive a possibilidade de de existir um Deus enganador, né? Um Deus que nos engana e tudo mais. Mas ao colocar esse Deus em dúvida, ao colocar tudo em dúvida, Descartes vai falar primeiro que, né, a natureza perfeita de Deus não permitiria, né, que ele fosse um enganador, e em seguida, na segunda meditação, ele vai chegar na ideia de que, olha, não é possível duvidar do cogito, né? Ou seja, do pensamento. Ele vai chegar na ideia, né, do penso, logo existo. Então, o que é isso? Né? Qual que é a questão importante aqui a se lembrar? A ideia de que pela razão, nós chegaríamos a verdades indubitáveis. Então, isso é muito importante, né, de lembrar. Lembrou de Descartes, lembrou da razão como algo indubitável. A partir da razão, a gente concebe a verdade, a gente consegue conhecer o mundo de forma verdadeira, né? Então, essa primeira questão, a gente bateu o olho, lembrou disso aí. Bom, o segundo texto já é um texto, né, da filosofia contemporânea, e aqui nesse texto a gente tem o seguinte dizer. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão, que a razão aqui é importante, para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Ou seja, ela é também uma questão racional. Bom, vamos ver como é que o Enem elabora a pergunta em relação a esses dois textos. Bom, a pergunta é a seguinte, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo centrado na razão humana. Aí a gente já chegou na resposta correta, né? Baseado na explicação mitológica, fundamentado na ordenação imanentista, focado na legitimação contratualista ou configurado na percepção etnocêntrica. Bom, pela análise que a gente construiu aqui, a gente chegaria, né, à ideia de razão aqui e já eliminaria todas as outras alternativas, porque a gente já entendeu todas as questões, né, todas as alternativas. Mas, bom, e se a gente, né, fizesse assim, mas eu estou na dúvida, né? Bom, em primeiro lugar, a explicação mitológica, ela é uma explicação um pouco mais distante da filosofia, né? Claro que a filosofia vai recorrer a mitos, né? Hoje em dia tem toda uma discussão em relação a isso, mas em termos mais genéricos, em termos práticos, né, a filosofia busca se afastar da mitologia desde lá da antiguidade grega, né? Mesmo em outras chaves de leituras filosóficas, há um processo de afastamento da mitologia mobilizando a nossa faculdade racional. Bom, então não tem sentido, né? Os dois textos não falam disso. Da mesma forma, né, a ideia de ordenação imanente, né, imanentista, né? Bom, e o que é essa imanência, né, essa ordenação imanentista? Uma ordem imanente, ela é uma ordem que refere-se a algo que tem em si
o seu próprio princípio, o seu próprio fim, né? E aqui, nesses dois textos, a gente não está falando, né, do imanentismo, a gente está falando ali do uso da razão para conseguir chegar, né, a uma verdade legítima. A legitimação contratualista tem a ver com a filosofia política de John Locke, de Rousseau, então também não tem nada a ver com o que a gente está discutindo ali. Então seria já um pouco ali século XVII, século XVIII. E configurado na percepção etnocêntrica. Bom, os dois textos não fazem uma menção ao etnocentrismo, que seria a centralidade de uma etnia específica, de um povo específico. Então também não faz sentido a gente escolher essa alternativa, tá certo? Então é um pouco isso mesmo, né? A centralidade da razão humana, ela é uma das grandes características da modernidade. Esse questionamento da modernidade, ele é muito importante, a gente conseguir conceber a realidade, conceber a existência de uma verdade a partir da razão humana. Vai ser só a razão humana que está presente na modernidade? Não, mas no caso desses dois textos, é isso que está explícito ali. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam aproveitando e a gente se vê na próxima aula.